Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o Cássio Carvalho e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito legal, a oração. E no final deste vídeo, eu vou falar de um efeito da oração surpreendente, um efeito que talvez você não conheça ainda. Bom, então vamos falar sobre a relação entre a oração e o tema principal que eu costumo tratar aqui nesse canal, que é a superação. Entre os princípios de superação que eu trabalho, o mais importante, ao meu ver, é o princípio da força suprema. Por quê? Porque esse princípio trata da nossa conexão com Deus. E é nesse momento que surge a grande importância da oração. A oração é a comunicação eficaz e de qualidade com a nossa fonte criadora, com Deus. Então perceba, nós temos três elementos cruciais aqui a serem analisados: comunicação, eficaz ou eficácia e qualidade. A comunicação é a maneira que vamos utilizar para estarmos em contato com Deus. Para comunicarmos, a gente precisa de uma comunicação de qualidade. E para ser eficaz, precisamos que essa comunicação seja principalmente verdadeira, de alma e de coração. Então já podemos ter uma primeira reflexão aqui. Será que orar simplesmente repetindo uma oração pronta será realmente eficaz e de qualidade? Será que esse tipo de oração realmente gera conexão verdadeira? Eu falo daquelas orações prontas, como Pai Nosso, Ave Maria, por exemplo. A minha concepção é que nós não temos como ter uma boa qualidade de oração apenas repetindo orações, essas orações prontas. A não ser que nós compreendermos perfeitamente essa oração pronta e a gente a declame realmente de coração, entendendo o que estamos realmente levando a Deus. E é o que nem sempre acontece, né? Muitas vezes repetimos mecanicamente. Porque na maior parte das vezes a gente repete a oração sem compreender o que elas realmente significam. Muitas vezes a gente não compreende o que elas dizem, a gente repete mecanicamente. E por isso que eu prefiro falar com Deus com as minhas próprias palavras e recomendo que você também faça isso. Veja bem, eu não estou diminuindo a importância dessas orações prontas. Elas sim têm sua importância. Mas para nosso objetivo de termos uma comunicação com Deus de qualidade e de forma eficaz, nada melhor que utilizarmos nossas próprias palavras. Afinal de contas, estamos falando com quem? Com Deus, com o nosso Pai. Então nós podemos ser o mais simples possível. Não só podemos, como devemos ser. Deve ser uma conversa principalmente íntima entre você e o Pai. Porque se existe alguém que nós realmente devemos desenvolver a maior intimidade, este alguém é Deus e também Jesus. E você concorda que com quem temos intimidades, nós normalmente falamos livremente, falamos do nosso jeito, seja com o filho, seja com o irmão, seja com o pai? O que menos importa, na verdade, é a forma. O mais importante é somente levarmos a essência do que queremos falar com o pai. E falar principalmente com intimidade. Portanto, a oração é esta construção da nossa intimidade com Deus. E na intimidade não temos medo de errar, não escondemos nada, nem o nosso pior e nem o nosso melhor. E é isso, na intimidade com Deus, nós temos que ser plenamente transparentes e entregue ao nosso Pai. E aí então temos uma grande reflexão. Se Deus é o Ser Supremo e conhece tudo a nosso respeito, se nos conhece por inteiro, por que nós devemos nos abrir totalmente a Deus? Se Ele já nos conhece, se Ele já sabe o que vai no nosso íntimo. Porque orar é um ato que nós mostramos para Ele o quanto nós nos conhecemos e o quanto nós reconhecemos nossos erros e acertos, e principalmente quanto nós confiamos nele e quanto nós queremos estar mais perto dele. Mas o mais importante, o quanto nós queremos que ele esteja totalmente, integralmente em nossas vidas. Sim, orar é como nós sabermos mais sobre Deus, mas principalmente sabermos nos conhecer melhor. E devemos deixar Deus conosco a todo tempo, não lembrar dele só nos momentos de grandes dificuldades.
Mesmo nos nossos problemas mais triviais do dia a dia, nós devemos lembrar a todo tempo de Deus. Lembre-se, Deus é nosso Pai e Ele quer fazer parte da nossa vida em todos os momentos, como nós queremos fazer parte dos momentos dos nossos filhos, não só dos grandes problemas deles. Só que isso não significa que nós não devemos reservar um momento especial, né, e reservado do nosso dia para orar. É importante sim separar esse momento específico para a gente conversar com Deus. Deixa ele estar com você o tempo inteiro, mas separa um momento específico do seu dia para você ter uma conversa íntima com ele. E nessa conversa íntima, transparente, completa, você se entrega totalmente ao Pai. Se entrega de corpo, de alma, de coração. E aí você manifesta principalmente sua gratidão, mas seus arrependimentos, seus anseios, seus temores, sua raiva, sua inveja, seu ciúme. Você se entrega de corpo e alma, mostra tudo que você tem de melhor e também de pior. Afinal, Ele é o seu Pai. Porque quanto melhor for sua entrega, melhor será a sua experiência com o Pai e mais você vai poder compreender as respostas que Ele vai te dar. A gratidão é você demonstrar para o Pai, para Deus, o quanto você é feliz com o quanto Deus já te deu, te dá e quanto que Ele te proporciona ao longo da sua vida. É agradecer por tudo que você tem e passa, sejam elas coisas boas ou ruins, porque tudo serve para o nosso próprio bem. Mas como eu sempre digo e sempre vale a pena reforçar, gratidão não significa conformismo com aquilo que você já tem. É o reconhecimento do que você já tem e quando você demonstra a Deus porque você é grato pelo que você tem. E você pode pedir, inclusive, a Ele para que Ele te mostre o caminho para você ter novas conquistas. Mas acredito profundamente que quem não é grato pelo que tem, não tem por que receber mais. E pode, inclusive, perder o que já tem. Porque se você não é grato por aquilo, é porque aquilo não tem relevância para você. Deixa eu dar um exemplo. Se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal, você sabe que eu sou deficiente visual severo. Eu tenho apenas 10% de visão, ou seja, tenho 90% de limitação da visão em ambos os olhos. Então pensa bem, eu só tenho 10% de visão. E quando eu digo apenas, é porque 10% parece muito pouco para você que enxerga normal, que tem uma visão plena. Concorda comigo? Para você que enxerga normal, pensar que eu tenho 10% é muito pouco, né? Mas você não imagina o quanto eu sou grato todos os dias por esses 10% que tenho e o quanto eu dou valor a esses 10% e o quanto eu luto para preservar esses 10%. Porque esses 10% são extremamente importantes para mim. Você não imagina como esses 10%, que parece pouco, o quanto isso me ajuda. Então, gratidão, na verdade, se trata como demonstrar e receber amor por tudo, seja por bens materiais, por nossa família, pela oportunidade de contemplar uma paisagem, ou seja, por reconhecer Deus em tudo. Veja a importância da gratidão. Vocês que me acompanham vão ver sempre eu falando de gratidão, porque não existe superação sem gratidão. Mas voltando ao tema da oração, tem um outro detalhe interessante. Muitas vezes estamos perdidos em nossa vida, em nossos problemas, que a gente pensa que precisa orar para conseguir assumir o controle da situação da nossa vida. Quando a gente sente que está perdido, né, que perdeu o controle. Mas a verdade é que nós não precisamos orar para assumir o controle de qualquer situação. Nós não oramos para assumir o controle das coisas, mas sim para aprender a sair do caminho e deixar que Deus assuma o controle e permita que possamos ir com Ele, com Deus, concordando com Ele, mas Ele vai na frente. É nesse momento que aprendemos a não sermos mais governados pelo quê? Pelo medo. Porque quando Deus vai na frente, não tem por que ter medo. Às vezes nós brigamos até com Deus, não compreendemos o que Ele espera de nós ou o que Ele está fazendo por nós. Mas na verdade devemos aprender a não lutar com Deus, mas orar para que Deus lute por nós. Quando paramos de lutar contra Deus e deixamos Ele lutar por nós, todos nós vencemos.
A verdade é que, muitas vezes, os melhores presentes que Deus nos dá não são aqueles momentos de facilidades, quando tudo acontece do modo que esperamos. Os melhores presentes de Deus são os tempos difíceis, as mudanças radicais, circunstâncias que parecem muito ruins. Mas com o tempo, paciência, oração e compreensão, tudo fica claro e nos revela que, na verdade, aquilo foi o melhor. Afinal de contas, não há um seguidor de Jesus que não tenha encontrado algum sofrimento e dor no seu próprio aprimoramento, no seu próprio trajeto. Portanto, não devemos desanimar, os tempos maus são, na verdade, tempos bons ainda disfarçados. Nós devemos agradecer a Deus por tudo, pelas coisas boas que cruzam o nosso caminho e agradecer também pelas coisas difíceis que não entendemos, ou que ainda não entendemos, porque na verdade Deus trabalha em ambos os casos, nos bons e nos difíceis. Algumas pessoas enxergam isso como um excesso de otimismo ou até uma falta de realismo e acabam deixando Deus fora dessa equação. Mas acontece que quem tem fé de verdade nunca deixa Deus de fora. Dar graças em todas as circunstâncias significa dizer a Deus que estamos dispostos a olhar as coisas a partir da perspectiva dele e não da nossa. Isso é nos libertar de ter que entender tudo e entregar tudo nas mãos de Deus. Mas como eu comentei no início desse vídeo, além de tudo que eu falei aqui como motivo para a gente orar, né, como um porquê que a gente deve orar, estar nessa conexão plena, né, contínua e constante com Deus, existe um outro motivo, existe um outro propósito da gente orar, que é surpreendente, pelo menos para mim foi. Você sabia que a oração, ela aumenta a irrigação do nosso cérebro? Você sabia que, inclusive, a oração promove crescimento cerebral? Sim, a oração exerce um efeito profundo, e inclusive mensurável, no nosso cérebro, em especial naquela parte que chama córtex pré-frontal. E é diferente do que a gente conhece na meditação. Como você sabe, na meditação, geralmente a gente se acalma e a nossa atividade cerebral se reduz. Já a oração ativa e estimula áreas relativas à motivação, emoção. Mas a verdade é que a oração não é apenas espiritual. Além de espiritual, para nossa surpresa, ela é também neurológica. Ela ativa, molda e fortalece nosso cérebro. Promove clareza mental, equilíbrio emocional, compaixão e inclusive melhora a nossa imunidade. Como eu comentei, a oração aumenta a irrigação cerebral. Quando oramos, temos um aumento no córtex pré-frontal de aproximadamente 7 ml por minuto. Esta área do cérebro ela é responsável por decisões, empatia, ética, gratidão, e é o que o neurologista Dennis Birman chama de ponto de Deus no cérebro. O Dr. Dennis Birman ele é especialista em neurociência da espiritualidade. E com base na neurologia, ele promoveu estudos que explicam o impacto da oração no nosso cérebro. Ele concluiu que quando nós começamos a praticar mais a oração, temos inclusive um aumento de massa encefálica. E isso ele comprovou por exames, né, por ressonância magnética. Segundo ele, a prática regular do hábito da oração, por pelo menos 12 minutos por dia, por pelo menos 8 semanas, pode aumentar a massa cinzenta do córtex pré-frontal do nosso cérebro. Inclusive, pode reverter perdas sinápticas, pode melhorar o fluxo sanguíneo em todo o nosso cérebro, reduz as inflamações e até pode favorecer os genes que a gente possui, que às vezes estão adormecidos, relativo à longevidade celular. Mas além disso, o forte estímulo cerebral, ele ajuda na regulação do nosso cérebro, ajuda na ansiedade, ajuda na depressão e inclusive no risco de Alzheimer. Mas esta prática não é exclusiva benéfica para nós. Quando nós oramos por alguém, esse alguém também recebe os efeitos da nossa oração. Já existem estudos nos Estados Unidos que demonstram a melhora de pacientes que recebem oração. Portanto, orar faz bem para a gente, mas também faz bem
por quem nós oramos. Então, o propósito da oração, ele transcende qualquer ideia da espiritualidade, transcende a questão neurológica. Na verdade, em última instância, a oração é a nossa conexão com a força suprema que rege o universo. E essa força suprema é muito maior do que a gente pode imaginar. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você se interessar por superação, não deixe de conferir o mini curso que eu desenvolvi sobre superação, que está na descrição desse vídeo. Espero você no próximo vídeo.